Básico do ano. Uma aulinha de química aí para vocês. Equilíbrio iônico da água, né? Tudo bem? Como vocês estão aí? Bem, eu tenho equilíbrio iônico, é água. Então tá dizendo que eu vou trabalhar com água. Por isso que o nome já diz, né? É o equilíbrio iônico da água. Eu vou pegar uma molécula de água e botar em outra molécula de água. Uma quantidade de água em outra quantidade de água. Certo? O que é que vai formar? Vai haver um equilíbrio. E é esse equilíbrio entre os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio, nós vamos chamar de equilíbrio iônico da água. Certo? Então eu tenho polo positivo e um polo negativo na molécula da água, né? Então, 2 hidrogênio, 1 oxigênio, mais 2 hidrogênio, mais 1 oxigênio. Quando um reagir com o outro, né, nós vamos ter como produtos o íon, vai haver uma perda desse do hidrogênio de um daqui, ó, e vai lá para cima para o negativo desse, tá vendo? E o outro hidrogênio se liga com o positivo do outro. Então nós vamos ter o HO3, o H3O mais o OH, certo? De maneira mais simples, acontece o que acontece na verdade, aqui, ó, a água reagindo com a água, eu vou ter o que? 3 hidrogênio mais oxigênio, que é o íon hidróxido iônico, tá vendo? Mais o íon hidrogênio hidróxido iônico, positivo e o negativo, certo? Viram aí? O íon hidrogênio iônico e o íon hidróxido iônico, hidróxido, lembra o H? O H é hidróxido, então hidróxido iônico e o hidrogênio iônico, o HO3, a água reagindo com a água. Então que é simples, não é difícil. Depois vamos fazer os deveres, vamos continuar falando deles, da água com a água, certo? Isso vai ser fácil pegar em casa. Então vamos pegar a água líquida, equilíbrio iônico, continuação, tá vendo? Vamos pegar a água líquida e vou aquecer, vou fazer alguma coisa com ela. Então eu vou ter, vamos desmembrar. Vai aparecer o íon positivo e íon negativo na água. Ou seja, o hidrogênio e o OH. O hidrogênio sozinho e o outro hidrogênio se liga ao oxigênio e fica o H+ positivo e o OH- negativo. Pronto, isso é o equilíbrio. É uma quebra da substância. Tá certo? Onde esse aqui aí significa aquoso, o hidrogênio dentro da água. E o OH negativo aqui também aquoso, o grupo hidroxila dentro da água. O OH negativo, o H positivo, né? Ou seja, se a gente bem lembrar lá, né, o ácido e a base, lembra? O H+ indica o meio ácido e o H- o meio básico. Então, ácido e a base, tá vendo? Só dentro da água. Tem hidrogênio positivo e o OH negativo. Bem, a essa água aí, vocês lembram lá como a gente calcula o equilíbrio? Equilíbrio é o quê? Quem lembra? Quem é a definição do equilíbrio? É o produto, né? O produto dividido pelo reagente. A concentração em mol por litro dos produtos dividido pelos reagentes, certo? Então, professor, quem é o reagente? A água. Quem é o produto? São os íons, né? Aqui, o H+ e o OH-, tá vendo? Então eu tenho aí a água como reagente e o produto, os íons. Lembre, como é que eu tenho um hidrogênio? Aqui eu tenho um hidrogênio, né? Eu tenho um oxigênio, tá vendo? Lá de cá eu tenho quantos? 2 hidrogênios e um oxigênio. Então a equação está balanceada, não é isso? Lembra? Então está balanceada, nós dizemos que a proporção aqui é de 1 para 1. Isso quer dizer o quê? Na maneira que vai formando os íons hidrogênio, vai formando a mesma quantidade de íons OH-, os íons negativos. O hidróxido vai se formando de maneira igual. Até chegar um equilíbrio que nós vamos ver aqui. Aí, se essa constante iônica, o Ki, vai ser chamado por uma nova constante Kw. Ou seja, Ki vezes H2, ele vai sendo consumido, até isso aqui virar uma constante. E a essa nova constante, nós vamos chamar de Kw, constante iônica da água.
KW. Que vai ser quem? Então, KI vezes H2 vai ser transformado em quem? KW, tá vendo? Quem? KW vezes quem? Então, esse, né? Multiplicar por 1. KW vai ser igual a constante dos hidrogênios vezes a constante do OH. Viu como é simples? Os íons positivos vezes os OH negativos. Bem, efeito de cálculos. Vários experimentos no laboratório. Descobriu-se que o produto desses íons multiplicado positivo pelo negativo sempre vai dar 10 elevado a menos 14. Certo? Isso aqui foi preparado, foi feito, foi calculado em laboratório. Certo, pessoal? Então aqui a gente não tem o que inventar. O produto da água, da constante da água, do íon vezes o negativo, íons do hidrogênio positivo vezes o íon OH- negativo, ela vai ser sempre igual a 10 menos 14. É certo. Se eu sei quanto é o H+, se eu sei quanto é o H-, o produto dos dois vai dar quanto? 10 elevado a menos 14, certo? Pois nós vamos calcular. Hein? Outra maneira de a gente estudar a constante da água é através do pH e pOH, tá vendo? pH, hidrogênio iônico a mais, e pOH, hidrogênio iônico a menos. Então aí houve a necessidade de chamar de outra grandeza, né? O pH passou a ser chamado de potencial de hidrogênio iônico, tá vendo? Hidrogênio iônico, potencial de hidrogênio iônico, então pH, e usou a expressão matemática, que é só a expressão matemática logaritmo, né? Vocês agora, né? De 1 sobre H+, tá certo? Que é simplesmente igual a logo de menos logo de H+. Bem, para cálculo, nós vamos usar essa mais aqui, tá vendo? Porque logaritmo de 1 sobre H+, efeito de cálculo, nós vamos usar sempre essa daqui. Mais fácil. Nós vamos ver por quê. Mas essa daqui também dá para resolver, viu? Então, pH é logo de 1 sobre H+. Então, se eu tenho as concentrações de hidrogênio formada, eu acho o pH, certo? Nós vamos ver daqui a pouco. É simples, é aplicação de forma direta, certo? Aplicação de forma direta. Então, não é difícil não resolver isso aí. Pronto. O potencial de hidrogênio hidroxilo iônico. Mesma coisa, o POH. P minúsculo ou H maiúsculo. É igual a 1 OH menos logo de H+. Mesma coisa nós vamos usar, olha, para efeito de cálculo, quando a gente for calcular as nossas concentrações, nosso pH, nosso pOH, nós vamos usar um OH-, né? Simples. Agora vamos ver alguns casos que aparecem aí. Nós temos, se eu tenho uma solução, né? E esse pode estar meio neutro, pode estar meio ácido e pode estar meio básico, certo? E aí, pessoal, como é que eu vou descobrir que essa água está ácida, está neutra, né? Ou está básica? Como é que funciona isso aí? Os químicos usam bastante isso no dia a dia. Ele já tem uma tabela que tem uma escala, né? Que vai de 1 a 14. Então, até 7 pH ácido. Menor do que 7. Então, 6,99 é ácido, certo? 7 é neutro. E maior do que 7 é neutro. Maior do que 7, neutro. pH básico. Básico, maior do que 7. Ácido, menor do que 7. Isso foi igual a 7, neutro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Meio neutro. Como seria se eu der uma água para vocês e vocês fazerem as continhas lá, pessoal, aqui é meio neutro. Veja lá. Então, no meio neutro, a concentração do H+ vai ser sempre igual à concentração do OH-. Pronto. Pronto. Se o produto de H+ vezes o OH- é sempre menos 14, então isso quer dizer que, quanto dá aqui? Menos 7. Concorda? Sempre
a concentração de H+ e a concentração de OH- vão ser iguais, né? Como é 14, 14 dividido por 2, 7. Então, esse aqui está o meio neutro, né? Agora, aqui é a concentração de H+ e a concentração de OH-. Professor, quanto é o pH e quanto é o pOH aí? Muito bem. Então, nós vamos calcular o pH. pH vai ser o logo, né? De 1 sobre a concentração de hidrogênio. Ponto. Nesse caso, quanto é a concentração de hidrogênio? Hein, pessoal? Está lá em cima, né? 10 elevado a menos 7, tá vendo? 10 elevado a menos 7. E aí ele vai subir. Então vai ficar logo de 10 elevado a 7. Tá menos 7, sobe positivo. Então o pH no meio neutro, o pH vai ser igual a quanto? Lembra? Logaritmo de uma potência, o 7 desce. 7 vezes logo de 10. Quanto é logo de 10? Todo mundo sabe, né? Sabe sim. Mas na matemática, logo de 10, logaritmo de 10 é 1. Então, o nosso pH vai ser quanto? 7. Já está dizendo, né? Que se é menos 7, é concentração de hidrogênio. Quando ele sobe, sobe positivo. Lembra, pessoal? Isso aqui é logo de 10. Logo de 10, logaritmo de 10 é 1. 7 vezes 1, 7. Da mesma maneira, nós vamos calcular para o meio, para o pOH. Certo? O nosso pOH vai ser quanto? Logo, né? De 1 sobre, olha aí, ó. OH-, concentração de hidróxido. Certo? Que vai ser quanto? Log de 1 sobre, quanto é a concentração? 10 elevado a menos 7. Certo? 10 elevado a menos 7. Logo, ele vai subir. Vai ser logo de 10 elevado a 7. Então, nosso pOH aí nesse caso, vai ser quanto? 7, né? Logo de 10, que é igual a quanto? 7 vezes 1, que é igual a 7. Então, quando o meio for neutro, nosso pH vai ser igual a 7 e nosso pOH vai ser igual a 7. Certo? Entenderam? Viu como é fácil? Estou trabalhando só com água, então vai ser OH e H+. Pronto. Meio neutro, já viram, né? Meio neutro. Então, nós vamos ter 7 para pH e 7 para pOH. Muito bem. Agora vamos ver. Meio ácido. Meio ácido agora, né? Se o meio for ácido. Você botou lá o negócio, deu meio ácido. Como achar? Nesse caso, para o meio ser ácido, o H+, a concentração de H+, vai ser maior de 10 elevado a menos 7, maior do que 10 elevado a menos 7, e a concentração de OH-, vai ser menor do que 10 a menos 7. Isso é a concentração, certo? Então, maior e menor. Lembra qual é a diferença de maior e menor? Porque a resposta é um conjunto aí, né? Ele não está dizendo que a resposta vai ser como
o igual aí, que meio neutro é igual, tá vendo? E vai ser maior do que 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Menor do que 7. 6, 5, né? 4, 3, 2 e 1. Certo? Então vamos lá. Então vamos calcular aí se o meio é ácido, né? A condição para o meio ser ácido. O H mais é maior do que menos 7 e o H menos é menor do que menos 7. Então vamos calcular o pH. Mas é a mesma coisa. O pH é quem? Logaritmo de 1 sobre o H+, né? A concentração do íon hidrogênio. Então nós vamos ter 10 elevado a menos 7. Certo? Fazendo nossa continha aí. O pH vai ser igual. Como é menor, aí diz que é maior, né? Lembra aqui em cima? Então aqui ele vai ficar, vai subir menor do que 7. Vai ser direto já, viu? E o nosso pOH já vai ser logo de 1 OH menos, não é isso? E vai ser da igualdade. Ela vai ser logo logaritmo. Botou o logaritmo aqui, pessoal. Bota o logaritmo, então o aluno vai ficar logaritmo, né? De 1 menor do que 10 a menos 7. É a mesma coisa. Só que ele vai subir, que é menor, vai ficar maior, né? Maior do que 7. Certo? Muito bem. O meio ácido, né? O pH tem que ser menor do que 7. No meio básico, o pH tem que ser maior do que 7. Certo? A gente vai fechar com a tabelinha, vocês vão entender melhor. Já veio o ácido. Agora vamos para o meio neutro agora, né? O meio neutro. Neutro não, pessoal. Agora é o básico. Nós já fizemos o neutro aqui. Já fizemos o neutro, já fizemos o ácido, agora é meio básico, certo? No meio básico, o que vai acontecer? Mesma coisa. Parecido, né? A concentração de H+, se no meio ácido é maior, no meio básico ela é menor. Vendo? E o OH- para o meio básico vai ser maior. Inverte, né? Só inverter. Certo? Então não tem erro. Meio ácido, meio básico. Então, para a gente fazer nossas continhas aqui, calcular nosso pH, vai ser a mesma coisa, né? Logo de 1 sobre H+, certo? Que vai ser igual a log de 1 menor do que 10 a menos 7. Quando isso aqui subir, vai ficar menor, vai ficar maior. Logaritmo de 10 a 7, 7. E a gente partir do neutro, né? Porque o neutro é 7 e 7. E aí a gente vai ver o básico e o ácido. A outra vai ser a mesma coisa. Só que o pOH, o logo de 1 sobre OH menos, né? OH menos, que vai ser o log de 1 maior, né? Que 10 a menos 7. Maior vai subir e fica menor do que 7. Certo?
Então agora já estudamos os três meios de uma solução. Onde só tem um, ele pode estar ácido, básico ou neutro, né? Então, meio ácido a gente tem muito cuidado, certo? O meio básico faz menos mal. O neutro, mas já está dizendo, neutro. Muito bem. Então só temos isso para o pH. Então, vamos ver aí o que acontece aí. Vamos lá, pessoal. Vamos botar, resumidamente, nós vamos botar aqui três retas, tá certo? Vamos lá. Vamos botar três retazinhas para vocês entenderem. Uma, duas, três. Para que dê certinho, né? Aqui nós vamos ter pH, pOH, e aqui nós vamos ter a soma dos dois, pH mais pOH, tá certo? pH mais pOH. Dá para entender? Esse mais esse dá a terceira linha. Então pronto. Então vamos fazer 0. Ó. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aumentar, né? 11. 12. Meu Deus. Esse piloto não vai dar não, né? 13. 14. Certo? 13, 14. pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele vai de 0 a 14. Pronto. O P ou H faz os sentidos diferentes. 14, 13, 12, 11, vendo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Enquanto o pH cresce, o pOH decresce, diminui, né? Certo? Pronto. Quando a gente fazer essa sominha aí, ó, pH mais pOH, somando, 0 mais 14. 14. 1 mais 13.
14. 2 mais 12. 14. 3 mais 11. Tá vendo? 14. 4 mais 10. 14. 5 mais 9. 14. 6 mais 8. 14. 7 mais 7. 14. 8 mais 6. 14. 9 mais 5. 14. 10 mais 4. 14. 11 mais 3. 14. 12 mais 2. 14. 13 mais 1. 14. 14 mais 0. 14, tá vendo? Então, quando a gente somar o pH mais o pOH de uma solução, entendeu? pH mais o pOH de qualquer solução, nós temos como resultado 14. Muito bem, entenderam? Mesmo? Pronto, então isso aqui vai servir para a gente resolver as nossas atividades aí, certo? Aqui, né? Você viu que deu sempre ao mesmo valor, né? A constante 9 mais 5, 14. 8 mais 6, 14. 10 mais 4, 14. 11 mais 3, 14. 12 mais 2, 14. 13 mais 1, 14. 14 mais 0, 14. Muito bem. Então, podemos dizer que pOH mais pH vai dar sempre 14. Certo? Então, se eu tenho pH, eu acho pOH. É só diminuir. Se eu tenho pOH, eu acho pH. É só subtrair. Não é isso mesmo? Então, prestar atenção no problema quando ele dá pH ou quando ele dá o H+. Quando ele dá o H+, você tem que achar o pH para achar o pOH. Quando ele dá o OH-, você acha o pOH- para depois achar o pH. Beleza? Certo? Então, aqui, quando nós chegamos aqui, era aqui no sétimo. 7 mais 7, 14, né? Então, nós temos aqui seta para lá. E outra seta para cá, né? Então, quando o pH for 7, o pOH é 7, neutro, né? Então, aqui nós temos o neutro. 7, 7, 14. O meio está neutro. Então, para a esquerda, pH menor do que 7. E pOH maior do que 7. Aqui nós temos. Sem lápis. A ponta não quer. Um lado só. pH é menor do que 7 e pOH maior do que 7. pH, então aqui nós temos o meio ácido, certo? pH menor do que 7 é para a esquerda, né? E pOH maior do que 7. Só olhar aqui, ó. 14, 13, 12,
maior do que 7 e aqui é menor do que 7. Então, nesse aqui no meio é ácido. Do lado de cá nós temos o contrário, né? O pH é maior do que 7, certo? E o pOH é menor do que 7, ó. pH 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá vendo? O pOH 6, 5, 4, 3, 2, 1. pH maior do que 7, pOH menor do que 7, certo? Isso aqui nós temos no meio. O meio é básico. Então, meio ácido, meio básico. Maior do que 7, menor do que 7. Menor do que 7, maior do que 7. Muito bem. Ver se dá para fazer um exemplozinho para vocês verem aí. Uma questãozinha simples. Química. Equilíbrio iônico da água. pH e pOH, né? Se o pH é 2, básico, né? pH menor do que 7, básico. pH maior do que 7, vamos lá. Vamos ver um exemplozinho aqui. Vamos ver. Calcula o pH de um meio cuja concentração hidrogeniônica é de 0,01 mol por litro. Facinho, né? Calcule o pH. Calcule o pH. Copiada para vocês. De um meio, né? De um meio. De um meio. Cuja concentração. Ele tem que dar, né? Concentração hidrogeniônica. Hidrogeniônica. Então é fácil. Hidrogeniônica. A concentração hidrogeniônica né? Calcula o pH de um meio cuja concentração hidrogeniônica, certo? Hidrogeniônica é de 0,01. Veja como é fácil, né? Mol por litro, né? Pronto. É muito fácil, certo? Questãozinha simples. Se você sabe pH e pOH, né? Para calcular, se ele quer o pH, então vai fazer o quê? Tá lembrado? pH é o quê? Logo, né? De 1. Eita, facinho. Tá vendo? Aplicou a fórmula, pronto. Então vai dar logo de 1, 0,01. E aí? Estão lembrados? Todo número menor do que 0, o expoente é negativo, né? 1, 2. Então dá quanto? 10 elevado a menos 2. Fácil, fácil demais, olha. 0,01. Pronto. 10 elevado a menos 2. Então, o pH vai ser quanto? Logo de 10.
10 ao quadrado, certo? Então fica pH é log de 10 ao quadrado. Que é menos 2, né? Quando ele sobe, sobe positivo. pH menos, é log de 10 ao quadrado. Então multiplica esse 2 para cá. Vai ficar 2 log de 10. Log de 10 é quanto? 1. 2 vezes 1, 2. Então o pH é 2, tá certo? Ele só quer o pH. Professor, eu posso pedir o pOH? Poderia, né? Se ele quisesse também lá na questão o pOH, como é que a gente faria? pH mais pOH é igual a quanto? Lembra lá? 14. Pronto, então nosso pOH seria 14 menos 2, tá vendo? O pOH 12, entendeu? Viu como é simples? Depende da pergunta. Calculo o pH, depois calculo o pOH, tá certo? Vamos fazer uma mágica aqui, vamos para o exemplo 2, olha. Já copiei aqui para adiantar. O exemplo 2 eu tenho aqui. Qual é o pOH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é de 0,00, né, mol por litro? Tá vendo? Qual é o pH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é de 0,001 mol por litro? Pronto, hidrogênio iônico, hidrogênio hidroxiliônico. Pronto, então agora ele quer o pOH, tá vendo? E ele deu a concentração, certo? Então não fica, é simples demais essas continhas de equilíbrio iônico que envolve da água, né? Alguns que dá mais complicação por causa do logaritmo. Aí vocês que já sabem o logaritmo aí em matemática, não tem problema nenhum de resolver as questãozinhas, certo? Vamos lá no exemplo 2, a mesma coisa. É pOH logo de 1 sobre pOH, OH menos, né? Então, pOH logo, qual é a concentração? 0,001, né? Lembram lá? Se é 0,001, tem 1, 2, 3, 4. Então vai ficar quanto? 10 a menos 4. Beleza. Né? Viu como é fácil? Então nós vamos ter que logo de 1 vezes 10 a 4 positivo, né? Ele sobe, fica positivo. Vezes 1 é ele mesmo. Lembra de multiplicar por 1 é ele mesmo. pOH vai ser quanto agora, professor? Ele subiu positivo, 4 logaritmo de 10. Bem, logaritmo de 10 é 1. É muito fácil, ó. Tá vendo? Aqui nós vamos ter 4, certo? Então isso depende do texto, né? pOH é 4. Entenderam? Se ele pedisse nessa mesma questão, calcula o pOH e o pH, a gente ia fazer a mesma coisa. pH mais pOH é igual a 14, certo? Então, ele quer o pH nessa condição aí. Então, eu já achei o pOH. Muito simples. Então, letras para um lado, né? Vai ser 14 menos 4. O pH seria quanto aqui? 10. pH 10. Bem, se o pH é 10, né? O pOH só pode ser quanto? 4. Que a soma dos dois dá 14. Bem, eu vou passar um deverzinho para vocês responderem sobre esse assunto. Espero que tenham gostado, né? Até mais. Até a próxima, se Deus quiser.